Caio Quezada agora vai querer falar de Premier League no canal dele de Boxing Day, tá achando que é o Fred Caldeiro. Eu vou falar do que eu quiser, hein? Vocês não me provoquem não, hein? Tô com saudade de vocês. Precisamos caçar assunto. No hiato da Bundesliga, na folga do Tugão, preciso falar com vocês. E nada melhor do que o Boxing Day, que para mim é uma tradição pós-Natal, né? Aquele dia de ressaca marota, uma ressaca física, psicológica, moral, entre Natal e Ano Novo, que é para dar aquela respirada. Você tem aí uma sequência de bons jogos na nossa querida Premier League. E a gente vai trocar uma ideia, porque acabou de acabar o Manchester United 3, Aston Villa 2, jogo de virada em Old Trafford, um jogo digno de Boxing Day. Que virada para o torcedor do United respirar um pouquinho mais aliviado depois de uma onda de resultados negativos, depois de uma maré de azar e também depois de estar tomando 2-0 no primeiro tempo, né? E ainda essa notícia de que podem demolir o estádio em breve. Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo aqui, como vocês já viram na nossa thumbnail. E eu gostaria do like especial de vocês de Boxing Day, comentários também sobre o que eu vou falar aqui, tá? E também se inscreve no canal, quem gosta de Premier League, cair aqui de paraquedas. Falamos um pouquinho de Premier League aqui também, muito mais de Bundesliga, muito mais de Campeonato Português, muito mais de outros assuntos, mas tratamos também aqui um pouquinho do Campeonato Inglês, afinal, é a melhor liga do planeta. E eu vou dar meu pinguinho de sal nessa conversa toda. Ó, acompanhei alguns jogos hoje no Boxing Day, para desespero da minha esposa, que queria fazer algumas coisas, e eu falei, não, eu tenho que ver uns jogos aqui, tô trabalhando. Deixa eu ver os jogos aqui com um chazinho na mão, enfim, naquela recuperação, no regenerativo. E aí, cara, eu vi o jogo de mais cedo, vitória do Nottingham Forest 3-1, hat-trick do Messi do Nottingham Forest, Wood, aliás, encarnou o Benzema no cara, hein? Cada gol, meu amigo, quem não assistiu depois vai procurar aí. 3-1 na casa do Newcastle. Pelo amor de Deus, no norte da Inglaterra, uma baita partida do Murilo, né? Zagueiro ex-Corinthians. Ele deu um lançamento para o Wood marcar, acho que foi o segundo gol. Nossa senhora, parecia o Gerson, hein? Encarnou o Gerson. Uma boa partida do Nottingham Forest com seu novo treinador, o Nuno Espírito Santo, vencendo o Newcastle. Aliás, o Newcastle a gente não sabe muito bem o que está acontecendo por lá, né? Bruno Guimarães fazendo uma excelente partida, mas o time já não conecta, não tem mais aquele mel de outros tempos. E caiu da Champions, não tem competições europeias agora, vai ter que focar na Premier League, mas está ficando longe uma vaga nas competições europeias. Depois eu assisti um pouquinho, não assisti o jogo todo para não tomar bronca aqui em casa. Assisti o Liverpool, vitória gigante com gol de Darwin Núñez aos 6 minutos contra o Burnley, né? Acho que foi isso. 2-0, teve gol também do Diogo Jota no finalzinho da partida. E uma vitória que coloca o Liverpool na liderança provisória, já que o Arsenal entra em campo na quinta-feira. Mas eu estava programando mesmo a minha noite para assistir o Manchester United por alguns motivos. Vamos falar do jogo, depois eu vou falar do estádio e desse novo momento do Manchester United, porque vale a nossa reflexão. Eu gostaria de ver o Manchester United tentar dar uma resposta à altura contra um adversário difícil, o Aston Villa, que está brigando na parte de cima da tabela. Inclusive, se vencesse hoje o Manchester United, iria abrir uma gordura interessante na sua busca, se não pelo título, mas por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. É um baita trabalho do Unai Emery, o time é muito bom. E também, além de ver o Aston Villa, queria ver se o Manchester United iria reagir, né? Aliás, se perdesse hoje, muita gente já iria pedir a cabeça do Ten Hag novamente. Cara, e o que mais me impressiona no Manchester United é a insegurança da linha defensiva, especialmente o Onana, é um caso à parte, é verdade, mas toda a linha defensiva, na saída de bola, na transição defensiva, acompanhando o ataque dos caras em velocidade,
recomposição, mal, 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 mal. Tudo mal. Diogo Dalot jogou pela esquerda, né? Errando passes bobos. A defesa também, enfim, perdida ali no que quer fazer e muito também passa da insegurança do goleiro. O primeiro gol, vou falar para vocês, na várzea dava briga no próprio time. Nem na várzea dá para tomar um gol daquele. Bola cruzada, bola parada, falta, cruzada dentro da área, aquela bola que quica e vai no gol. Facilmente o goleiro consegue fazer essa defesa ou alguém tem que botar o pé para cortar. Mas aí foi mais falha do Naná. Ficou olhando a bola, não se projetou a bola, ficou parado. A bola vai, não bate em ninguém, ele acha que vai bater em alguém e não vai na bola e morre no fundo do gol. É horroroso, é escandaloso o erro do Naná. Não é um frango, mas é uma falha tenebrosa e que mostra muito do momento que vive o Onaná, né? Assim, não tem nada a ver com o Onaná da temporada passada, que foi responsável direto de levar a Inter de Milão para a final da Liga dos Campeões. Mesmo o Onaná do Ajax, que errava bastante em alguns momentos, também não costumava errar tanto assim. É aquele negócio de confiança, cara. Só pode ser. Eu não acho ele um goleiro excepcional, mas não é um goleiro para errar tanto assim. E essa bola aí não se erra. 1-0. E depois, um escanteio, uma falha grotesca de toda a linha defensiva de marcação na bola parada de corner. Cara, é impressionante. Todo mundo vai para dentro da pequena área. No segundo pau, deixa um jogador sozinho do Aston Villa. Não vou lembrar o nome do jogador agora. Ele cabeceia para o meio. E um outro jogador sozinho, com todo mundo dentro da pequena área, consegue fazer meio que de calcanhar assim. E o Onaná fica olhando. Aí foi falha de todo mundo. 2-0 em 2 lances de bola parada. O Manchester United não estava fazendo um bom primeiro tempo, mas o Aston Villa também não estava fazendo uma partida memorável, né? Digna dos 2-0 em Old Trafford. E aí, no detalhe, torcida do Aston Villa cantando que o Ten Hag seria demitido pela manhã. Botando aquela famosa marra, pressão no treinador adversário e zoando a fase do Manchester United, né? E aí eu imagino a cabeça do torcedor do United, cara. Que coisa, tomar 2 gols de bola parada, 2-0, pleno Boxing Day, um dia festivo em Old Trafford, no momento que vive o clube. Os caras pensaram, não dá para buscar esse resultado. E aí é o que eu deixo de reflexão aqui. Eu sei que muita gente pede a cabeça do Ten Hag já. Eu não acho que o Ten Hag tenha que ser demitido. E não é pelo resultado de hoje. E teria o mesmo discurso se tivesse empatado ou perdido o jogo. Porque eu acho que isso tem que acontecer na próxima temporada, se for para acontecer. Você não vai mandar o Ten Hag embora agora, vai trazer um milagreiro e que vai resolver todos os problemas. Isso não vai acontecer. Mandar o Ten Hag embora agora é mais do mesmo para quem tem feito a mesma coisa nos últimos anos. O problema do Manchester United não é o Ten Hag, apesar de que alguns pontos, algumas parcelas, ele tem de culpa, assim como o time dele, assim como o mercado de transferências que fez o United, talvez não satisfatório quanto deveria ter sido em termos de organização, mas o buraco é muito mais embaixo. E hoje, no Boxing Day, teve a conexão e a mão direta do Ten Hag na reviravolta. Mas foi o Garnacho que acabou com o segundo tempo. O Bruno Fernandes ligou novamente. Um ajuste que não posso chamar de fino, mas foi crucial no meio-campo, fez com que o Manchester United conseguisse reverter o placar. O time começou a ganhar as interceptações e os duelos individuais no meio-campo, e ao invés de recuperar essa bola e fazer a transição lentamente, explorou o que tem de melhor, que são os alas. O Rashford, na esquerda, é muito bom jogador, apesar da fase também não ser muito boa, mas é o que eu estou falando, a fase de todo mundo é ruim. O Garnacho é um diabo pela direita quando quer, e hoje ele estava on fire na segunda parte. Você tem um Højlund no meio, que é um cara que puxa a marcação, é um centroavante que tem qualidade, eu gosto do jogador, não acho ele
excepcional. Acho que ele tem muito a evoluir para chegar nesse patamar que pintavam, e até por conta do valor da transferência. Mas eu gosto do jogador, acho ele importante nesse momento do United. E aí você tem um Bruno Fernandes que, quando consegue concatenar dentro do jogo com os seus companheiros de ataque, tudo sai mais fluido, né? Então o time teve mais combate no meio-campo, roubou e ganhou numericamente no meio-campo do Aston Villa e saiu em velocidade acionando esses caras. Parece simples, mas não é tão simples. Ainda mais o Aston Villa, que é um time muito bem treinado, e mostrou isso na primeira etapa, mesmo não jogando tão bem, time bem compactado, enfim, tem lá suas individualidades, mas como coletivo é um time muito bem montado pelo Unai Emery. E no segundo tempo o Manchester United foi dono do jogo e mereceu a vitória. Sai o primeiro gol, que foi invalidado, é uma transição ofensiva de manual. Foi um golaço que foi invalidado do Garnacho. E era o desenho do que seria o gol validado na sequência. Triangulação na defesa, depois de uma bola de lateral, uma triangulação rápida, 2 toques na bola. Bruno Fernandes ligou o Rashford, que acionou o Garnacho, que fez, driblando o goleiro. Gol anulado. Logo na sequência, outra recuperação de combate no meio-campo, no duelo 1 contra 1. Bruno Fernandes aciona o Rashford, que acha o Garnacho, que faz. Depois o Garnacho vai fazer mais um gol. Aliás, stop that Garnacho. Fantástico como jogou o Garnacho hoje. Jogador de seleção, tá? Jogador de seleção. Todo mundo no Manchester United parece que piora um pouco em algum momento, mas o Garnacho tem personalidade, força, velocidade e boa finalização. No primeiro tempo, o Manchester United estava conseguindo chegar, especialmente na bola longa, e não na transição em velocidade, mas não estava acertando o alvo. Já na segunda etapa, o Garnacho foi fundamental para isso, não só Bruno Fernandes, o Rashford, enfim, a máquina funcionou e aí o time foi muito, muito bem. Garnacho fez o segundo e o terceiro foi do Højlund. Aliás, primeiro gol do Højlund na Premier League. Parabéns, merecia, já tinha feito a diferença nos poucos bons momentos do Manchester United na Liga dos Campeões e agora fez a diferença para uma vitória. Uma vitória que coloca o torcedor do Manchester United um pouco mais aliviado, que coloca o Manchester United ali na 7ª, 6ª posição da Premier League, um pouco mais próximo do bloco da liderança. Obviamente que eu não vejo o United lutando com todas as forças para chegar e eventualmente brigar por um título de Premier League, longe disso, mas brigar por uma vaga em competição europeia e tentar aí, nessa vaga que vai abrir de repente para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, enfim, para a França não, para a Espanha, enfim, aquela 5ª vaga nesse novo formato da Liga dos Campeões, eu não vejo por que não sonhar. Mas a realidade não é esse sonho, a realidade é o time começar a ser mais sólido nas suas partidas, não falhar tanto defensivamente, não sofrer tantos gols, não ter tantas falhas individuais. Essa é a realidade, para depois sonhar com alguma coisa. Tem que ter o pé no chão, tem que ter o pé no chão o torcedor do Manchester United. Mas foi uma grande virada, E foi bonito ver o Old Trafford explodir em alegria. E aí explodir, quando eu falo essa palavra, calma torcedor do United, porque já estão falando em demolir, implodir o estádio, né? O que acontece é que o Manchester United teve seus parte comprada, né, 25% pelo Jim Ratcliffe, que, enfim, já era uma coisa sabida por todo mundo, e saiu a notícia nessa semana de que uma das prioridades dele é fazer um novo estádio, demolir o Old Trafford e construir um novo estádio. Isso porque os Glazers têm um projeto para remodelar, renovar o Old Trafford, mas que não sai do papel por falta de verba, ou não saiu do papel por falta de verba. E aí é um assunto muito sensível, e eu queria trazer aqui para vocês, também quero saber a opinião de vocês, porque, cara, o Old Trafford é um estádio com 113, 114 anos de existência. É o maior estádio da Inglaterra, com 74 mil, um pouquinho mais que isso, lugares. É um dos estádios mais famosos do mundo. É um centro turístico da cidade. As pessoas que vão a Manchester, muitos turistas,
visitam Old Trafford por entenderem que aquilo é um templo, é um movimento. É como ir a Roma e ir lá ver o Coliseu. Ah, você está exagerando, Quesada. Não estou. Aliás, são 226 mil, segundo a última estimativa, 226 mil visitantes por ano que vão lá bater na porta do Old Trafford para conhecer o estádio. Gera uma fonte de renda alta para o Manchester United. E óbvio que para o torcedor que ama futebol, você demolir um estádio como esse, ou cogitar demolir um estádio como esse, é uma heresia, é um crime. Mas o ponto é, para muita gente faz sentido em termos de negócios. O Old Trafford, acabei de ir lá fazer o jogo contra o Bayern de Munique. É um estádio muito, muito, muito diferente em termos de atmosfera, em termos de grandiosidade. Você entra lá dentro, você sente aquela aura do Teatro dos Sonhos. E é um lugar único, mas é um estádio ultrapassado em muitas coisas. É ultrapassado na parte de imprensa, na parte de filmagem, de estrutura interna. É ultrapassado para o próprio torcedor, logisticamente falando. É um estádio alto, né, com as arquibancadas altas, por isso que tem mais de 70 mil lugares. E os acessos não são tão fáceis. É um estádio que também não oferece muito no seu entorno em relação a match day, o que é uma fonte de receita muito grande hoje para os clubes. É só pegar a fatia do orçamento do Bayern de Munique, que a gente falou aqui muitas vezes, que é na casa dos 230, 250 milhões de euros com o match day. Obviamente isso implica você ter um estádio mais preparado para isso. E é um estádio que precisa de renovação urgente. Urgente. Porém, a renovação ela sai mais cara do que você construir um novo. E não é tão eficaz para alguns efeitos ou para algumas finalidades quanto você construir um novo. E aí vamos pegar alguns exemplos. O San Siro, que agora não vai ser mais demolido porque virou patrimônio histórico. E eu acho um crime também demolir o San Siro. O San Siro já não é tão eficaz e tão lucrativo para a Internacional e para o Milan. Por isso que os caras querem construir um outro estádio. Tendo em vista esse cenário, a cidade resolveu se apropriar daquilo, né? Impedir, criar um mecanismo para impedir que demolissem o San Siro. Outro ponto, agora Milan e Inter vão ter que buscar construir as suas próprias casas e parece que vão avançar com os projetos. Outro estádio, que aí foi diferente, o Vicente Calderón, não foi demolido, mas o Atlético de Madrid teve que construir um novo de raiz em outra parte da cidade. Perdeu um pouco o charme? Perdeu, mas o Vicente Calderón era muito antigo e era menor. Era ruim para todo mundo trabalhar, era ruim em termos de estrutura para o torcedor, não se compara com o Metropolitano, mas era charmoso. E era um alçapão que fazia daquilo um 12º jogador lutando contra os adversários. Mas a mudança aí até fez mais sentido, né? Na questão de ganhar mais grana. É o que pensam em fazer com o Old Trafford. É uma avaliação e não é uma questão tão fácil assim, que precisa ser gerida com cuidado e com carinho. Porque eu penso no torcedor do United. E aí tem muita gente que me segue aqui, brasileira, que é torcedora do United. Cara, demolir o Old Trafford seria uma facada para a maioria dos torcedores do United. Porque aquilo talvez seja hoje a maior grandeza do clube, do que foi apresentado nos últimos anos. O maior orgulho do torcedor, o Old Trafford, o Teatro dos Sonhos. Porque o torcedor já não tem mais os títulos de outrora. Acumula fracassos recentes. Demissão de treinadores que outrora era o orgulho, né? Você ter um cara que fizesse aí anos e anos e anos no comando do clube. Sir Alex Ferguson. E aí você vai perder aquilo que talvez mais caracteriza o Manchester United, que é o seu próprio estádio, a sua própria casa de 114 anos. Seria muito triste, não só para o torcedor do United, mas especialmente para ele, quanto também para o futebol. Essas modernices às vezes me deixam muito triste.
Mas enfim, vamos ver quais serão os próximos passos. Acho que é uma novela muito longa, só que realmente é um ponto que a nova administração do Manchester United parece que vai olhar com lupa. Ó, obrigado pela atenção, pelo carinho no Boxing Day. A gente volta a qualquer momento neste canal para falar mais de futebol europeu. Quem sabe eu não começo a falar do Barcelona, hein? Será? Será, Martelito? Tô chegando, hein? Tô chegando, hein, Barcelona? Tchau pra vocês. Fica a dica.